Olá, galerinha da matemática, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula. O tema de hoje é super legal, equação de segundo grau completa, completíssima. E a gente vai usar para isso, sabe o quê? O método ou a fórmula de Bhaskara. Muito legal, pessoal. Ó, não se esqueçam, hein? Antes de terminar o vídeo ou terminando o vídeo, curta aí o canal do Professor Rodolfo, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, ó, compartilha para todos os amigos, fala do nosso canal para os seus amigos, alunos que tem aí, também estão no 9º ano e querem aprender um pouco de equação de segundo grau, passa para eles, tá ok? Esse canal é para todos que se interessam em matemática. Então, pessoal, vamos à aula? Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos aprender a resolver equações do segundo grau completa, tudo bem? Aquela que se encontra nessa forma aqui, ó, ou a gente deixa ela nessa forma. Ax² mais bx mais c igual a zero. E a gente vai aprender a resolver esse tipo de equação de segundo grau usando uma fórmula muito famosa na matemática, chamada fórmula de Bhaskara. Ok, pessoal? Depois a gente dá uma estudada aí quem foi Bhaskara na matemática, tudo bem? E o que diz a fórmula de Bhaskara? Que para você achar o valor das incógnitas da equação, ou seja, pode ser x, pode ser y aqui, a gente vai usar essa formulazinha aqui, ó. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 que multiplica a. Olha lá. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta que divide por 2 que multiplica o a. Lembrando que o b e o a são os coeficientes numéricos da equação, tá certo? Ah, professor, e quem é o delta? O delta também é dado por uma formulazinha. Delta vai ser sempre o b ao quadrado menos o 4 que multiplica o valor do a e do c. Lembrando novamente, b, a e c são coeficientes numéricos que a gente encontra na equação do segundo grau, ok? Então, para a gente começar a resolver, nada melhor do que praticar, não é verdade? Então, vamos praticar alguns exercícios? Segura aí. Muito bem, pessoal. Então, a gente vai resolver aqui a equação x² mais 2x menos 8 igual a zero. Lembrando que essa é uma equação completíssima. Por quê? Porque ela tem o valor de a, que é o número que acompanha o x², tem o valor de b, que é o número que acompanha o x, e tem o valor de c, que é o número que não acompanha a variável x, tá ok? Então, o primeiro passo para a gente resolver, lembrando que a gente vai usar o método de Bhaskara para resolver, o passo 1, vou colocar aqui, passo 1, é marcar os valores dos coeficientes numéricos. Vamos lá, então? Quem é o a mesmo, pessoal? A é um número que acompanha o x². Qual é o número que está aqui do ladinho quando ele não aparece? 1. Então, o valor do coeficiente a é 1. E o b? O b é o número que acompanha a variável x. Quem é o número que acompanha a variável x? O 2 positivo. Então, o b é 2. E o c é o número que se encontra sozinho. Quem é o número que se encontra sozinho? Ou seja, aquele que não acompanha a variável. O menos 8. Portanto, o c é igual a menos 8. Esse é o passo 1. A gente identificar os coeficientes numéricos. Tudo bem? Agora, a gente vai para o passo 2. E aí, a gente vai começar a usar aquela formulazinha de Bhaskara. Ó. Tudo bem? Essa formulazinha aqui. Mas antes da gente começar pela fórmula propriamente dita, a gente vai achar esse valorzinho aqui de delta, tá bom? Então, é importante a gente assimilar essas duas formulazinhas. E a gente só vai assimilar, claro, fazendo os exercícios, tá bom, pessoal? Então, com muita calma, no passo 2 eu vou achar o valor de delta para depois calcular aqui o valor de x. Então, eu venho aqui, ó, vou copiar a formulazinha. Delta é quem mesmo? É o b² menos o 4 que multiplica a letra A e a letra C. Lembrando que o valor de B, A, C são esses coeficientes numéricos que a gente separou aqui em cima. Tudo bem? Por isso que a gente separou, para facilitar a nossa vida. Agora eu vou substituindo e resolvendo. Portanto, o delta, esse símbolo que é chamado de delta, é igual. Qual é o valor de B? 2. Então, no lugar do B eu ponho 2. E o 2 é elevado a quantos? 2. Certo? Menos o 4. É uma multiplicação entre eles, vezes A. Quem é o valor de A? 1.
vezes 1, que multiplica C. Quem é o valor de C? Menos 8. Então, aqui, ó, menos 8, eu coloco entre parênteses para não chocar as duas operações aqui. E aí eu vou resolvendo normalmente, depois que eu substituir. Portanto, delta é igual. Quanto que é 2 elevado ao quadrado? 4, né, pessoal? Agora a gente vai resolver essa multiplicação aqui inteirinha. Vamos começar pelo sinal? Menos com mais, menos. Menos com menos, mais, né? Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Então, ó, sinais diferentes, menos. Aí, menos com menos são sinais iguais, mais. Esse foi o resultado final. Aí você multiplica. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Olha que legal, pessoal. E aí, terminando, passo 2. Quanto que é 4 mais 32? 36. Então, eu acabei de achar o valor de delta. Tudo bem, pessoal? Agora que eu já separei meu coeficiente numérico no passo 1, que eu achei o valor de delta no passo 2, eu vou resolver a equação propriamente dita. Ou seja, eu vou achar o valor das variáveis, aquele número que está escondidinho, que é, no caso aqui, o x. Ó. O x, tudo bem? Então, presta atenção na fórmula. Ó. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 que multiplica a. Tudo bem? Então, no passo 3, eu vou fazer aqui desse ladinho. Ó. Passo 3, eu vou usar a fórmula. X é igual a quem? O menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta. E tudo isso aqui dividido por 2, que multiplica o a. Tá bom? Agora eu vou fazer igualzinho eu fiz aqui no delta. Eu vou substituir os valores da letra b, da letra a e o do delta que eu achei aqui. Tá bom? Lembrando que numa equação de segundo grau, você pode achar dois valores para x. Às vezes você acha um, às vezes você nem acha, né? Mas nesse caso aqui, nós vamos achar dois valores para x, vocês vão entender por quê. Então, agora eu vou achar o valor, o primeiro valor de x. Então, eu vou colocar um tracinho aqui em cima, eu vou chamar de x', que é o primeiro valor de x. E o que eu vou fazer agora? Eu vou substituindo esses símbolos pelos valores, tá bom? Quem é o b aqui? É o 2, não é isso? Então, no lugar do b, ó, eu coloco o sinal de menos, continua, 2, tá certo? Ó, o sinal de menos, e no lugar do b, o número 2. Agora, eu vou usar um desses sinais, ou o mais ou o menos. Eu vou usar o mais primeiro. Por que eu tenho o mais e o menos aqui, pessoal? Porque uma raiz quadrada sempre tem como resultado um número positivo e negativo. Por isso que é mais e menos aqui. Porque o número que você encontrar aqui, o resultado sempre vai ser ele positivo e depois ele negativo. Eu vou usar primeiro o positivo. E aí, no lugar do delta, raiz quadrada de delta. Quem é o delta mesmo? 36. Olha lá, eu substituo. Entendeu? Olha que fácil. Estou substituindo. O valor do b é 2. Usei o mais. Raiz quadrada do delta é 36. E aqui, sobre o 2, continua, que multiplica a. Quem é o valor de a aqui? O 1. Tudo bem? Agora eu vou resolver. X' é igual a menos 2 mais... Quanto que é a raiz quadrada de 36, pessoal? 6. Tudo isso sobre... Quanto que é 2 vezes 1, pessoal? 2. Olha lá, eu resolvi o radical, a raiz quadrada e essa multiplicação de baixo. E aí eu posso continuar aqui, ó. Devo 2 e tenho 6. Pago. Com quanto eu fico? Com 4. Tudo isso, esse resultado dividido por quantos? 2. Estou continuando. E aí você continua a divisão. Quanto que é 4 dividido por 2? 2. Olha lá. Já achei o primeiro valor de x. O x' é 2. Agora eu vou achar o segundo valor de x. Eu chamo de x duas linhas. E como é que eu vou fazer isso? Agora, em vez de usar o sinal de mais, eu uso o sinal de menos. É o mesmo processo. Pego essa fórmula, menos... Qual o valor de b? 2. Que eu peguei daqui, ó. No lugar do mais, agora eu uso menos. Menos raiz quadrada de delta, que eu já sei qual é, mas eu vou fazer passo a passo. Quem é o delta mesmo? 36. Sobre 2 que multiplica a. Então, 2 que multiplica a, quem é o valor de a? 1. Claro que você pode fazer direto depois, tá bom, pessoal? Estou fazendo passo a passo para vocês entenderem. Agora eu vou resolver isso aqui. X duas linhas é igual a menos 2 menos... Quanto que é a raiz quadrada de 36? 6. Tudo isso sobre... Quanto que é 2 vezes 1? 2.
Muito importante a gente lembrar dos jogos e sinais, tá bom, pessoal? E agora eu posso resolver finalmente aqui, ó. Devo 2 e devo 6. Quanto que eu devo? 8. Tudo isso dividido por 2. O 2 continua lá. E aí você divide finalmente. 8 dividido por 2, 4. Jogo de sinal na divisão. Menos com mais, sinais diferentes. Menos. Olha lá, achei o outro valor de x. Então, qual é a solução para essa equação aqui, ó? A hora que eu resolver ter como resultado 0. Qual é o valor de x? Ele pode ser o 2, se eu substituir aqui vai dar 0, e pode ser no menos 4, se eu substituir aqui e resolver também vai dar 0. Então a solução, agora eu venho aqui no finalzinho, ó, para cá, a solução, abre parênteses, 2 ou menos 4. Muito legal! Método de Bhaskara, muito legal de fazer, né, pessoal? É como se fosse uma receitinha de bolo que a gente vai substituindo os valores aí para a gente ter um sabor bem legal na matemática, ok? Vamos para o próximo exercício. Segura aí um pouquinho. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai resolver o segundo exercício como exemplo, usando o método de Bhaskara, tá bom? Aquela formulazinha famosa. Então vamos seguir o nosso passo a passo. Nós temos 3 passos. Passo 1, eu vou identificar no passo 1 os coeficientes numéricos, ou seja, aqueles números que acompanham a letra x ou o que está sozinho, tá bom? Lembrando que a gente dá nome. O coeficiente numérico que acompanha o x ao quadrado é o a. E quem é o número que acompanha ele aqui? 3, tá bom? Agora eu vou para o b. O coeficiente numérico b é o número que acompanha o x elevado a 1, o x que está sozinho. Então, qual é o número que acompanha o menos 18? E o c é aquele número que não acompanha a letra x. Qual é? O 15 positivo. Portanto, o c é igual a 15. Então, no passo 1, a gente só identifica os coeficientes numéricos da equação. Agora, no passo 2, a gente vai resolver o valor de delta da formulazinha da equação, tá bom? E a gente tem que lembrar qual é a formulazinha. Delta é quem mesmo? É o b elevado ao quadrado menos 4 vezes o a que multiplica o c. Essa é a formulazinha. Aí você só vai substituindo as letras b, a, c e resolvendo. Lá? Portanto, delta é igual b. Quem é o valor de b? Menos 18. Então, menos 18. Ó, então, é o menos 18, vou colocar entre parênteses, elevado a 2. Por quê? Porque o menos também está sendo elevado a 2. Então, eu tenho que colocar entre parênteses para dizer que o menos e o 18 estão sendo elevados a 2. Continuando, menos 4, que multiplica. A, quem é A? O 3. Que multiplica o C. Quem é o C? O 15. Aí eu ponho aqui, ó. Então, eu só substituir. Agora, eu vou resolvendo. Delta é igual. Só estou repetindo, ó. 18 elevado a 2 é o 18 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Quanto que é 18 vezes 18? Se você fizer aí, você vai ver que vai dar 324. Não esqueça de fazer o jogo de sinal, porque o menos também vai multiplicar por ele mesmo 2 vezes. E aí você faz o jogo de sinal. Menos com menos, mais positivo. Então aqui é mais 324. E por último, você vai resolver isso aqui. Fazendo o jogo de sinal. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Tudo bem, pessoal? E aí, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 15, 180. Olha lá, resolvi a potência e resolvi a multiplicação. Agora, por último, é só resolver essa subtração. Portanto, delta é igual a 324 menos 180, 144. Ó, esse é o delta. Agora eu vou para o passo 3, finalmente. O passo 3 é justamente resolver aquilo que mais me interessa, que é achar o valor da letra x. E aí, Bhaskara, né, aquela formulazinha, me dá esse desenho aqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do delta, que a gente acabou de achar, sobre o 2 que multiplica a letra A. Tudo bem? Então aí agora você só substitui. Lembrando que como é uma equação de segundo grau, você pode achar até 2 valores para x, para variável. Então vamos lá.
eu vou achar o primeiro valor, vou chamar de x'. X' é igual menos, ó, vou substituir a forma, menos, tá aqui. B, quem é o B? Olha lá, menos 18. Então, olha que interessante, pessoal, vai ter dois sinais de menos. O menos da fórmula e o menos do valor do 18. Como eu não posso ter dois sinais juntos, eu separo por parênteses. Continuo. Agora eu só uso ou mais ou menos. Você pode escolher, tá bom? Eu sempre começo pelo mais. Eu gosto de começar pelo mais. Raiz quadrada do delta. Qual é o valor do delta? Acabei de achar aqui, ó, 144. Tudo isso aqui eu vou dividir pelo 2, que multiplica o A. Quem é o A, pessoal? Vou lá no coeficiente, 3. Tá certo? Agora o que eu substituir eu vou resolver. X' é igual. Faz jogo de sinal aqui. Menos com menos. Mais 18. Mais. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 144? 12. Portanto, a raiz quadrada de 144, 12. Sobre, aí você multiplica aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Ou seja, o que eu fiz aqui? Primeiro eu substituí. Depois eu fui resolvendo. Tá bom? Agora eu termino aqui, ó. 18 mais 12, 30. Sobre quem? 6. Toda fração é uma divisão. 30 dividido por 6, 5. Muito legal, né? Ah, professor, já terminei? Não. Agora falta você fazer a mesma coisa usando a subtração. Então, x, duas linhas, é igual ao... Já posso até fazer isso aqui se eu quisesse, mas eu vou fazer passo a passo. Menos, abre parênteses, quem é o B? O menos 18. Mais, raiz quadrada, mais não, menos, né? Opa, professor, eu vou aqui, é menos, não é mais. Raiz quadrada de 144, tá vendo? A gente tem que tomar cuidado. Sobre o 2 que multiplica o A. Quem é o A mesmo? O 3, olha lá. Então, na realidade, o início aqui é a mesma coisa. A única coisa que troca é o sinal. Aqui eu usei mais, aqui eu vou usar menos. Portanto, x duas linhas é igual menos com menos mais, 18, menos. Qual é a raiz quadrada de 144 mesmo, que a gente já calculou? 12. Tudo isso sobre 2 vezes 3, 6. Olha lá, deu igualzinho também, ó. Só mudou o sinal. Aí você resolve. 18 tira 12, 6. Sobre quem? 6. Toda fração é uma divisão. Quanto que é 6 dividido por 6? 1. Olha lá, pessoal. Achei os dois valores de x. Ou seja, para que essa equação aqui, a hora que eu resolver, seja igual a zero, o x pode ser 5 ou pode ser 1. Portanto, qual é a solução mesmo? Solução é 5 igual vírgula 1. Não é 5,1, é o número 5 e o número 1. Muito fácil e muito interessante, né, pessoal? Agora, sabe o que a gente tem que fazer? Praticar. Porque a equação de segundo grau completa usando o método de Bhaskara é muito 10 e muito legal de se resolver. Ó, espero você na próxima videoaula, ok? Um abraço a todos. Muito bem, pessoal. Super legal, né? Equação de segundo grau. Que tema legal da matemática, hein? Professor Rodolfo vai ficando por aqui. E eu deixo para vocês meu muito obrigado pela participação de todos. Divulguem o canal, não se esqueçam. Um abraço a todos e um beijo do professor Rodolfo.